8 homens, 3 mulheres e um menino estavam na aeronave, engolida a acreditar-se pelas águas do Estreito de Bass, que fica entre a Tasmânia e a Austrália continental. Uma das pessoas a bordo era o missionário anglicano Hubert Warren, de 33 anos, que estava viajando para sua nova paróquia em Enfield, Sydney. Sua esposa Ellie e seus filhos ficaram para trás, com a intenção de seguir de barco. David Warren morava em um internato em Launceston, na Tasmânia, e gostava de estudar o aparelho após as aulas aos poucos, foi entendendo como ele funcionava. Ele cobrava dos amigos para que pudessem ouvir partidas de cricket, mas, em pouco tempo, estava vendendo rádios, que ele mesmo montava. Aos 20 e poucos anos, David Warren já tinha diploma de ciências na Universidade de Sydney, de educação na Universidade de Melbourne e um doutorado em química no Imperial College, em Londres. Sua especialidade era a ciência de foguetes, e ele foi trabalhar como pesquisador para os Laboratórios de Pesquisa Aeronáutica, braço do Departamento de Defesa da Austrália que se concentrava em aviação. Em 1953, o departamento o emprestou a um painel de especialistas que tentava descobrir por que o britânico Havilland Comé, o primeiro avião comercial a jato do mundo, vivia caindo. Warren achava que a causa poderia estar nos tanques de combustível, mas havia dezenas de outras possibilidades e nada além de morte e destroços para comprová-las. O painel se sentou para discutir o que se sabia. As pessoas estavam discutindo sobre o treinamento da equipe e sobre os erros dos pilotos, um bando de coisas sobre as quais eu não sabia nada, lembrou Warren mais de 50 anos depois. De repente, comecei a lembrar de algo que tinha visto na semana anterior, na primeira feira de negócios pós-guerra de Sydney, o primeiro gravador de bolso, o Minifone. Um dispositivo alemão. Não havia nada antes parecido. O Minifone era apresentado como um aparelho gravador em que homens de negócios pudessem ditar instruções ou mesmo cartas, sentados em suas mesas, ou em trens e aviões, para que estas fossem digitadas depois por suas secretárias. Warren, que gostava de música e tocava clarinete, queria ter um Minifone apenas para poder gravar e ouvir canções do músico de jazz Woody Herman. As chances de que um gravador estivesse a bordo e sobrevivesse aos destroços eram basicamente nulas. Mas e se todos os aviões no céu tivessem um pequeno gravador na cabine do piloto? Se fosse resistente o suficiente, poderia ajudar a eliminar várias dúvidas dos investigadores de acidentes, porque haveria registros de áudio gravados até o momento do acidente. No mínimo, eles saberiam o que os pilotos haviam dito e ouvido. Infelizmente, seu superior não compartilhou de seu entusiasmo. Warren contou o que lhe disseram: não tem nada a ver com química ou combustível. Você é um químico. Dê isso ao grupo de instrumentos e continue testando tanques de combustível. Warren sabia que sua ideia de um gravador de cabine era boa. Também sabia que, sem apoio oficial, havia pouco que pudesse fazer sobre isso, mas ele não conseguia tirar a ideia da cabeça. Quando seu chefe foi promovido, Warren voltou a sugerir sua inovação. Seu novo superior ficou intrigado, e também o superintendente-chefe dos laboratórios, Laurie Cobbs. Eles o encorajaram a continuar trabalhando no projeto, mas discretamente. Como não era um empreendimento aprovado pelo governo ou uma arma que pudesse ajudar a vencer guerras, não havia como justificar o gasto de tempo ou dinheiro do laboratório nesse projeto. Warren disse que o superintendente-chefe o advertiu: se eu vir você conversando com alguém, inclusive comigo, sobre esse assunto, terei que despedir você. Encorajado, Warren redigiu sua ideia em um relatório, intitulado Um dispositivo para auxiliar na investigação de acidentes aéreos, e o divulgou por toda a indústria. O sindicato dos pilotos respondeu com fúria, dizendo que o gravador seria um dispositivo para espioná-los, e insistiu que nenhum avião decolaria na Austrália com o Big Brother escutando. As autoridades de aviação civil da Austrália declararam não ver significado na ideia, e a Força Aérea disse temer que o gravador produzisse mais palavrões do que explicações. Uma vez ele nos levou para esquiar, lembra o filho, mas ele esquiou com luvas de lavar louça,
porque não queria pagar $30 por um par de luvas de esqui. Ele não tinha nem um pouco de medo. Ele não era do tipo que ia com a manada. Foi com esse espírito que levou Warren à sua garagem, para montar, ele mesmo, um protótipo, usando as antigas peças de seu aparelho de rádio. Ele decidiu que essa seria a única maneira de superar a zombaria e a suspeita de seus críticos. Um dia, em 1958, quando o pequeno gravador de voo já estava pronto, o laboratório recebeu um visitante incomum. Cobbs, superintendente-chefe, apareceu com um amigo da Inglaterra. Warren explicou: era seu primeiro protótipo para armazenar 4 horas de vozes de pilotos, fazer leituras de instrumentos e apagar automaticamente registros antigos, de modo a ser reutilizável. Dito e feito. Esse amigo de Cobbs era Robert Ardingham, o comandante do British Air Registration Board, órgão de aviação do governo, e ex-vice-marechal da Força Aérea Real. Algumas semanas depois, Warren estava em um avião com destino à Inglaterra com instruções estritas para não dizer ao Departamento de Defesa da Austrália o que realmente estava fazendo lá, porque alguém iria reclamar. Warren relembra: eu disse, pessoal, parece que um motor parou de funcionar, alguém quer voltar. Mas nós tínhamos vindo da Tunísia e fazia 45 graus lá durante a noite. Nós não queríamos voltar para aquele inferno. Ele gravou o resto do voo, pensando que, mesmo que morresse naquele avião capenga, pelo menos eu teria provado que os desgraçados, que zombaram da ideia, estavam errados. Embora o dispositivo sempre tenha sido chamado de caixa preta, os primeiros exemplares eram laranja, pois desse jeito seriam mais fáceis de encontrar depois de um acidente e assim permanecem até hoje. Em 1960, a Austrália se tornou o primeiro país a tornar os gravadores de voz da cabine obrigatórios, depois que um acidente de avião inexplicável em Queensland matou 29 pessoas. A decisão veio de uma investigação judicial e levou mais 3 anos para se tornar lei. É impossível dizer quantas pessoas devem suas vidas aos dados capturados na caixa preta de um avião que falhou. Das falhas expostas vieram inovações de segurança. David Warren trabalhou no Laboratório de Aeronáutica Australiano até a sua aposentadoria, em 1983, tornando-se seu principal cientista de pesquisa. Ele morreu em 19 de julho de 2010, aos 85 anos de idade. Por mais de 50 anos, seu trabalho pioneiro com a caixa preta quase não foi reconhecido. Finalmente, em 1999, ele foi premiado com a medalha do Instituto de Energia da Austrália, e, em 2002, virou oficial da Ordem da Austrália, uma honraria do governo, por serviços prestados à indústria da aviação. Perguntado por que demorou tanto para que fosse reconhecido, seu filho, Peter Warren, culpa uma mentalidade colonial dos anos 50, que achava que nada de bom poderia sair deste país, e tudo de bom seria inventado no Reino Unido, na Alemanha ou nos Estados Unidos. Ele era frequentemente perguntado se isso o fazia sentir mal. Peter diz que sua resposta padrão era: sim, o governo ficou com os créditos do que eu fiz. Mas eles também não me cobraram pelas outras centenas de ideias que não funcionaram.